Olá! Sabe aquelas ideias que a gente considera como verdades absolutas? Tipo, o que é democracia ou qual é o papel do Estado? Pois é, hoje a gente vai usar uma lente um pouco diferente, uma lente filosófica para desmontar esses conceitos. O objetivo é entender como o poder e a ideologia realmente operam por baixo dos panos. Bora mergulhar nessa análise. E para guiar a gente nessa jornada, nosso roteiro tem 5 etapas. Primeiro, a gente vai aprender a separar o que é uma simples opinião do que é uma investigação filosófica de verdade. Depois, com essa ferramenta em mãos, vamos olhar de perto para o dogma da democracia e para a realidade do Estado. Isso vai nos levar direto para o coração da questão, a essência do poder. E para fechar, vamos entender como a ideologia age como um instrumento bem sutil nesse jogo todo. Bom, então vamos lá. O ponto de partida de tudo é entender uma coisa, uma distinção que é fundamental, sabe? Que é a diferença entre duas maneiras de enxergar o mundo. A do ideólogo, que já tem uma posição para defender, e a do filósofo, que busca investigar a raiz da questão. E essa imagem aqui ilustra isso muito bem. De um lado está o ideólogo, sabe? Ele já tem as respostas dele todas prontas e constrói um muro em volta para proteger essas certezas. Do outro lado, a gente tem o observador filosófico. Ele não tem muro nenhum. O que ele tem é um caminho aberto, cheio de perguntas. É o exato oposto, né? Um já começa com a resposta na mão, o outro começa com a pergunta. Pois é. E essa citação aqui, ela mata a charada. A primeira coisa que um ideólogo faz não é tentar te convencer, é proibir. É simplesmente impedir que certas perguntas sejam feitas. A ideologia, então, cria tipo uma fortaleza em volta de algumas ideias, não para defender com argumentos, não. É só para garantir que ninguém chegue perto com as perguntas que podem derrubar tudo. Ok, beleza. Agora que a gente tem essa ferramenta, essa distinção bem clara, vamos usar ela para mexer num vespeiro. Um conceito que para muita gente é quase sagrado, né? Vamos falar da democracia. E a primeira pergunta que essa análise joga na mesa é a seguinte: democracia é uma verdade universal que sempre existiu e sempre vai existir? Ou será que é uma invenção, algo que tem data e local de nascimento? Porque se a gente for pensar filosoficamente, faz todo sentido, né? Se uma coisa foi inventada em algum ponto da história, ela não pode ser, por definição, uma verdade absoluta e universal. E o que acontece geralmente? O debate sobre democracia costuma parar num checklist bem superficial, né? A gente pergunta, tem liberdade de imprensa? Tem. Tem partidos políticos? Tem. Tem eleições de tempos em tempos? Tem também. Pronto, se a resposta for sim para tudo isso, o país ganha o carimbo de democracia e a discussão acaba aí. Só que segundo essa análise que a gente está vendo, essa definição é só a ponta do iceberg. Na verdade, ela funciona como uma cortina de fumaça. É um ritual que distrai a gente da pergunta que realmente importa. Afinal, quem tem o poder de verdade nessa história? Porque enquanto a gente fica discutindo o formal, a estrutura real do poder, essa sim, fica lá, quietinha, sem ninguém mexer, fora do debate. Beleza, agora vamos dar um passo além. Vamos pegar essa mesma lente e olhar para o próprio conceito de Estado. Será que o Estado é algo que sempre existiu na história da humanidade? É uma constante? Então, a história mostra que não. O Estado não é uma constante. Ele vai e vem. O exemplo usado aqui é a queda do Império Romano. Pensa só, o poder central simplesmente evaporou, sumiu. O que aconteceu? Os donos de terra, os mais ricos, foram para suas fazendas, montaram seus próprios exércitos, criaram suas próprias leis. O Estado, do jeito que a gente entende hoje, deixou de existir. E no lugar dele surgiu um monte de pequenos poderes, os feudos. E nem precisa ir tão longe lá para Roma Antiga. A análise aponta que, aqui mesmo no Brasil de hoje, tem lugares onde o poder do Estado é bem fraco, quase não existe. Pensa na imensidão na Amazônia, em certas partes do sertão dominadas por coronéis, ou nas favelas do Rio de Janeiro. Nesses locais, a verdade é que outras estruturas de poder são muito mais presentes e reais no dia a dia das pessoas. Isso mostra que a autoridade do Estado está longe, mas muito longe de ser absoluta. Então, peraí. Se a democracia e o Estado são coisas que vêm e vão, são construções históricas, o que é que sobra? O que é permanente de verdade na vida humana em sociedade? Bom, segundo essa linha de raciocínio, a resposta é uma só: o poder. O poder, sim, é a constante. E é interessante pensar na palavra poder em português, né? Porque ela é duas coisas ao mesmo tempo. É um substantivo e é um verbo. Poder é, na sua essência, a capacidade de fazer alguma coisa, de agir. É o contrário de ser impotente. Desde o poder mais básico, que é o de respirar, até o poder de mudar o mundo. Todo ser vivo, por existir, já tem alguma forma de poder.
Essa análise resume o poder em 4 características universais. Primeiro, ele é inerente, ou seja, faz parte da existência. Se você existe, você tem poder. Segundo, ele sempre quer mais. O poder sempre busca se expandir. Terceiro, o poder de um ser humano sobre o outro é uma constante, sempre existiu. E por último, e esse aqui é o ponto talvez mais impactante, a diferença de poder entre 2 pessoas pode ser imensa, quase infinita. E para a gente ter uma ideia do que essa escala significa, o exemplo usado é bem forte. Pensa assim, de um lado da balança, a gente tem um ditador que, com uma assinatura num papel, move 50 mil pessoas de um lugar para o outro. Do outro lado, a gente tem um prisioneiro, doente, sem força para nada, cujo único poder que lhe resta é o de conseguir puxar o ar e respirar. A distância entre esses 2 extremos de poder é gigantesca, é abissal. E o ponto aqui é que isso não é uma exceção, é uma característica da própria condição humana. E essa diferença enorme de poder não aparece só nos grandes sistemas políticos, não. A análise lembra que a diferença de poder mais fundamental de todas já está presente na relação mais básica que existe, a de um adulto com um bebê. A diferença de poder ali é enorme, incontrolável. É uma coisa da natureza inescapável, que está com a gente desde o nosso primeiro dia de vida. Ok, e agora a gente amarra tudo. A gente fecha o círculo e conecta essa ideia toda sobre o poder com aquilo que a gente falou lá no comecinho, sobre ideologia. É aqui que a coisa toda faz sentido. Aqueles valores que a gente trata como universais, tipo a própria democracia, não são só ideias flutuando no ar. Eles são, na verdade, instrumentos de poder. Porque o poder de verdade, segundo essa visão, não é ganhar a discussão, é decidir sobre o que se pode discutir. É recortar o horizonte, sabe? É desenhar um cercadinho e obrigar todo mundo a olhar só para o que está dentro dele. A ideologia, nesse sentido, não vence o debate. Ela nem deixa o debate acontecer de verdade. Ela funciona mais como uma sugestão hipnótica. Ela faz a gente aceitar certas coisas como se fossem a realidade pura e simples sem questionar. E aí, em vez de analisar a situação de fato, a gente acaba só discutindo dentro daqueles limites que já foram definidos pra gente, sem nem perceber. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que até é um pouco desconfortável, né? Se a principal função de uma ideologia é justamente impedir que certas perguntas sejam feitas, quais são as perguntas que a gente não está fazendo hoje? Quais são essas crenças que a gente trata como inquestionáveis e que, na verdade, estão moldando o nosso mundo, essas paredes invisíveis que a gente nem percebe que existem?